mesmo, eu vou ser bem breve, porque eu creio numa mensagem prática essa noite. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos falar sobre buscar a Deus. Isso é prático. A gente não aprende isso em livros, nem em teorias, nem escutando de alguém. A gente aprende a orar, orando. A gente aprende a buscar a Deus, buscando. Isso é prático. Na palavra nós vemos instruções, mas a maior escola que nós podemos aprender de fato a buscar a Deus é com o próprio Deus. É seguindo o seu modelo, é seguindo o seu padrão, amém? Então vamos lá para a 2 Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. A gente vai ler a partir do 11. Fique à vontade se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado. Mas esteja atento à palavra do Senhor essa noite. A gente vai ler a partir do versículo 11, tá bom? 2 Crônicas 7:11 diz assim. A minha versão é um pouco diferente, talvez da de algum de vocês e da que está aqui em cima, mas acho que todo mundo entende. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós levantamos a nossa voz a Ti, Senhor, nesse instante. Não só a nossa voz, mas o nosso pensamento, Pai. Que o Senhor esteja tomando um controle, Deus, do que irá acontecer essa noite, Pai. Instrui-nos conforme a Tua palavra, Senhor Deus. Revela-nos, Deus, a Sua vontade para as nossas vidas. E não nos deixa sair aqui, Senhor Deus, sem experimentar da Tua presença, Pai. Do Teu amor, Senhor. Da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Irmãos, eu estou um pouco ruim da saúde, estou com um pouquinho de febre, certo? Eu não estou falando isso para preocupar ninguém, mas para dizer a vocês que de mim, homem, Levi, jovem, eu não tenho absolutamente nada para oferecer para vocês, nada. E eu não quero que vocês esperem alguma coisa de mim, porque, para ser honesto, a minha vontade era deitar, tomar um remédio e dormir. Eu não tenho nada. Mas, antes da gente falar sobre buscar a face de Deus, e eu poderia usar vários textos para a gente meditar nessa noite sobre o que é isso, como, por exemplo, aquele texto que diz: e vocês irão me buscar. E vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu poderia também usar aquele salmo que diz: a tua face, Senhor, eu buscarei. Mas eu resolvi fazer algo diferente. E existe um temor muito grande no meu coração. E não só no meu coração. Quem aqui prega sabe o que é você, às vezes, ser convidado a pregar e receber um tema
e você se sente assim na responsabilidade de não fugir daquele tema e honrar o compromisso que foi estabelecido para você. Não é verdade? O Paulo Sérgio, Paulo Roger. Foi dito, na verdade, para eu falar sobre buscar a Deus. E eu quero falar sobre isso essa noite. Mas antes, o Senhor tem compartilhado outras coisas comigo. E eu queria dar uma introdução sobre isso, sem fugir do tema. É por isso que, normalmente, quando eu prego, eu peço um pouco de compreensão. Porque as minhas ideias, elas explodem na minha cabeça. Eu falo coisas, às vezes, que quem não acompanha o raciocínio perde o fio da meada. E até eu mesmo me perco, né, nos pensamentos. Mas vamos seguindo em nome de Jesus. Deus compartilhou comigo outra coisa. E isso aconteceu ontem. Quando eu recebi o convite para estar aqui essa noite, o Rubinho tinha falado comigo na semana, mas eu peguei, não, Rubinho, vou esperar o pastor falar comigo. Só que o nosso pastor é uma bênção, né, irmãos? Às vezes ele esquece. E eu não posso nem julgá-lo por isso, porque eu também sou muito esquecido. E o pastor falou comigo domingo. E aí eu estava na correria lá, não tinha tempo para ajeitar essa mensagem, estava um pouco agoniado, uma mistura de chateação, porque eu queria de fato explorar mais, estudar mais, ler mais, orar mais, conhecer mais, mas o tempo estava curto. Eu tinha que fazer 1000 coisas, tinha que ir para a faculdade, estou fazendo um estágio que é obrigatório, então eu tinha que ir para lá ontem, aí de lá vim direto para cá, tinha um culto, então foi uma correria muito grande. Mas aí quando eu estava no ônibus, irmãos, janela de ônibus é o melhor lugar para se pensar. Viu? Se um dia o Senhor me der um carro, eu só vou andar com ele no final de semana, porque eu amo andar de ônibus. É barato, ônibus vazio, claro, né? Ônibus lotado é uma coisa um pouco desagradável, né? Aquele horário de 6 horas, ônibus lotado, você não tem onde apoiar, né? É uma coisa meio desagradável. Mas ônibus vazio com janela, e o Parque Dois Irmãos ainda com ar-condicionado, show! Eu estava indo para a faculdade e é o horário que eu uso para ler ou para orar. E é um horário bom, sabe? Ninguém me perturba, eu estou ali no meu cantinho e tal. Às vezes, uma vez eu passei do ponto, do ônibus que eu tinha que descer. E eu estava meditando sobre esse texto e lendo. E o Senhor falou ao meu coração algo sobre essa passagem de 2 Crônicas. Mais ou menos assim: filho, troca as lentes. Você está lendo o texto da maneira errada. Isso ontem de manhã. E, irmãos, a voz de Deus falada ao nosso coração, de forma suave, calma, ela causa um impacto impressionante. Ela muda a nossa forma de reagir. Eu comecei a suar frio. É uma coisa desagradável, né? Logo de manhã você já está suado, né? Como é que você vai aguentar o dia, né? Eu convivo com pessoas diariamente, então eu estava um pouco, meu Deus, o que é isso? Deus falou para eu trocar as lentes, e eu comecei a ler o texto de novo. Eu li, reli, comecei a orar: Senhor, o que significa isso? Como o Senhor quer que eu leia esse texto de Crônicas? O que significa se humilhar, orar, buscar a sua face, se afastar dos seus maus caminhos? E o Senhor falou algo que à noite foi confirmado pela vida do presbítero, que ele disse assim para mim: olha, não dá para você separar a oração, a humilhação e a busca. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma frase que me impactou, que o Senhor compartilhou comigo. Aquele tipo de frase para você colocar em status de WhatsApp. Para você gravar um vídeo para colocar lá no Instagram. O Senhor disse para mim que olha só, isso é muito sério. É muito sério. Uma falsa humilhação produz uma falsa oração, que produz uma falsa sensação de que nós estamos buscando a Deus, quando na verdade estamos buscando os nossos próprios interesses. Porque quando
Salomão está passando por essa experiência. Eu acredito que o profeta que escreveu o texto, alguns dizem que foi Samuel que escreveu o livro de Crônicas, ou Esdras, na verdade, está ali relatando, escrevendo. Eu acho que o sentimento que eles tiveram era um temor muito grande, porque o Senhor, Ele não divide essas etapas. Ele não está dizendo que você só deve orar e não se humilhar e nem buscá-lo. O Senhor está dizendo que você deve fazer as três coisas juntas, porque elas não se separam. E se você pensa que faz alguma coisa separado, na verdade você está produzindo falsidade para Deus. E nós não precisamos de cristãos falsos. Precisamos ser sinceros, com o coração voltados para Deus. Homens e mulheres com o coração fechado com o coração de Deus. Graças a Deus que nesse púlpito não existe falsidade. A nossa igreja é uma igreja família, amém? Quando eu digo família é porque todo mundo se conhece há muito tempo. Todo mundo se ama. E aí tem uns intrusos como eu, que são aceitos. E que eu me sinto parte também dessa família. E numa família você não tem medo de se expor. O interessante é isso. Você quer conhecer uma pessoa de fato? Veja como ela é na convivência do lar. Isso é muito verdade. Não existe falsidade no lar. Sabe aquela música, né? Lá em casa posso ser quem realmente sou. Que verdade. Não existe falsidade no lar. O Senhor falou essas coisas comigo. E eu comecei a meditar sobre orar, se humilhar e buscá-lo. De forma integral. Sem separá-las. Tá bom, Senhor. Pois agora confirma na tua palavra. E essa noite eu queria meditar com vocês em um texto. Vamos para Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Irmãos, vamos lá. Versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa passagem você pode achar que ela trata sobre oração e humildade. Mas não há como separá-las. Amém? Todo mundo entendeu isso essa noite? Não há como separar a verdadeira oração da verdadeira humildade, da verdadeira busca. Uma coisa está ligada à outra. Uma produz outra. E falsificar uma delas falsifica todo o processo. Amém? Essa passagem, irmãos, ela me quebra por completo. Ela acaba comigo. Ela me fere, ela me machuca. Sabe por quê? Nós estamos falando sobre busca. Buscar a Deus. E buscar a Deus, essa expressão, esse sentimento,
essa força, essa vontade que o homem deve produzir para com Deus, ela não cabe nas nossas regras da igreja. Como assim? Irmãos, o evangelho, ele não está restrito a este templo. Quem aqui tem coragem de dizer que é melhor do que aqueles que estão lá fora? Só porque está aqui na igreja. Porque o nosso mestre comia com pecadores. Porque apesar de que nós devemos congregar, de que apesar que nós somos igreja, e temos uma necessidade de vir aqui todos os domingos, todas as quartas, as sextas-feiras, nós temos que entender que nossa missão está lá fora. E que se Jesus estivesse em nosso meio, Ele estaria também com a gente lá fora. Porque o evangelho de Jesus é para os pobres, os humildes, os ladrões, as prostitutas, para aqueles que nada são e que nada têm a oferecer, para aqueles que não têm nada do que se orgulhar, para aqueles que não se gloriam na sua própria riqueza. Senhor, eu tenho isso, eu sou isso, sou líder de ministério tal, sou membro de ministério tal, sou membro de igreja tal, e daí o seu evangelho, a sua concepção de evangelho, não entra no reino dos céus assim. Qual o nome disso? Soberba. Qual é o contrário da soberba? Humildade. O que vence humildade? Oração. Como oramos? Buscando a face de Deus. Nós não podemos separar. Quando nós separamos, quando deixamos de fazer isso, a religiosidade começa a criar raízes em nosso coração. O fariseu de Lucas 18, ele dizia: eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. E nós, irmãos, no que somos diferentes deles, só há uma coisa que nos diferencia deles: Cristo. E somente Cristo é o nosso orgulho, ou melhor, a nossa alegria. No versículo 9 diz: alguns confiavam em sua própria justiça, ou seja, Jesus estava direcionando essa mensagem para um público específico. Quem era? Os fariseus. Essa mensagem era direcionada para os fariseus. E é engraçado porque fariseu é uma palavra que está na moda hoje em dia. A gente adora acusar o outro de fariseu, né? Mas na verdade, quando a gente está acusando ele de fariseu, o fariseu sou eu. Deus não aponta o dedo para ninguém, meus irmãos. Se nós queremos ter uma vida de busca a Deus, primeira coisa, de acordo com o que nós lemos em Lucas 9, abaixe os dedinhos. Abaixe os dedinhos. Você não é melhor que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. E a minha justiça não é melhor do que qualquer uma. Uma busca sincera a Deus parte de um coração sincero também com Ele. Olha a oração desse homem, versículo 10. Versículo 10 diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. E o 11 vai relatar a oração que o fariseu fazia. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Existiam 2 tipos de homens ali. Um era fariseu e o outro era publicano. Quem era o fariseu? O fariseu, irmãos, era um grupo daquela época de Jesus, um grupo de pessoas, um grupo de homens, tá? Que tinham uma observância maior pela lei. Eles tinham um cuidado maior. Eles observavam com mais calma a lei. Só que nessa observação deles, eles colocavam a regra acima da graça de Deus. E aí, por exemplo, uma regra que a lei colocava como simplesmente regras, eles colocavam acima da própria lei. Vou dar um exemplo. Existia uma regra na época,
Isso é regra, estou falando de regra mesmo, não é lei, não está escrito isso, nada na lei. Você pode ver lá, Levíticos e Deuteronômio, não está escrito nada disso, mas existia uma regra que dizia que aqueles homens, os fariseus, eles não podiam andar mais do que 800 metros no sábado, porque o sábado para os judeus era sagrado. E isso vem lá desde a criação, uma ideia de que quando Deus criou o homem, ele descansou. E a gente hoje, nós cristãos, sabemos que o descanso é bíblico, amém? E glória a Deus por isso, porque ninguém aguentaria, né, trabalhar 7 dias na semana, 24 horas por dia. O homem precisa de um descanso, né? Precisa dormir de rede. Então, os fariseus, eles colocavam a regra, assim, tinha essa regrinha dos 800 metros. Isso eles colocavam como se um homem que desobedecesse, por exemplo, uma regra dessa, andasse mais do que 800 metros, ele estava totalmente apartado de Deus, quebrou a lei, pecador. Por exemplo, tem uma passagem, tem uma história onde Jesus está ali com os seus discípulos, que eles estavam colhendo algumas frutas, algumas coisas para ele comer, porque eles estavam com fome. Isso é no sábado. E no sábado o homem não poderia realizar trabalho algum. Só que isso é muito cruel de se pensar nesse contexto, porque eu estou morrendo de fome. Está aqui algo que eu posso comer, mas eu não posso me deslocar lá para pegar aquilo, porque tem uma regra que diz que eu não posso fazer isso. Vou trazer um exemplo prático. Suponhamos que existe uma regra, tá? Dos cristãos do século 21, da Igreja Pentecostal Nova Vida, de que não pode comer cachorro quente mais. A salsicha é pecado. Um exemplo, tá? Já pensou, né? Salsicha ainda é ruim, né? Vamos pegar uma coisinha melhor. Vamos pegar um hambúrguer aí, ó. O hambúrguer é pecado. E aí você está, de repente, um dia do seu trabalho e não comeu, aconteceu alguma coisa, esqueceu o almoço em casa, não tem dinheiro, seu cartão, não tem cartão, não tem ninguém, assim, está o dia todo com fome, sem ter nada para comer. E aí, de repente, te oferecem, um colega seu de trabalho chega para você, assim, pegar aqui o Rubinho de exemplo, um cara lá da Toxon, chega lá, Rubinho, eu pedi um hambúrguer para mim no iFood, só que o entregador trouxe um pedido errado e veio 2. E eles não querem que eu devolva e também disseram que não vão me cobrar nada por isso. Você quer um? E aí o Rubinho pensando assim, eu estou com fome. Estou o dia todo sem comer. Mas espera aí. Existe uma regra na minha igreja de que eu não posso comer hambúrguer. Eita, e agora? Vou passar o dia com fome? Ou eu quebro aqui a regrinha para poder comer alguma coisa? E de repente renovar as minhas forças para trabalhar. Não sei nem o que o Rubinho faz na loja, né? Mas, sei lá, carregar umas caixas. Colocar lá em cima, né? Nós damos a isso o nome de legalismo. E o legalismo é perigoso. As regras, elas são boas. Escute bem. As regras são boas. Jovem não gosta de regra. Eu sei disso porque eu sou jovem. E eu não gosto de regra. Tem uma regra lá em casa, na minha mãe, que diz que eu não posso estender a toalha na cadeira do meu quarto. Mas pense numa preguiça de eu pegar essa toalha e colocar no varal lá fora. Tem outra regra que diz que eu não posso andar em casa calçado. E é muito ruim porque eu me esqueço de tirar o sapato na entrada de casa. Mas é regra. E eu tenho que obedecer. Mas quando nós nos tornamos escravos da regra, nós estamos sendo legalistas. E o legalismo é perigoso. Mas ele não é mais perigoso. Aliás, não é que ele seja mais. Existe o contrário do legalismo, que é a libertinagem.
Vamos supor que o Rubinho, nesse exemplo, comeu hambúrguer, pecou. Mas o Rubinho não quis só comer um hambúrguer, ele pegou, ligou para a loja e, ei, me traz mais 3. E aí ele comeu 4 hambúrguer. Rubinho passou da água para o vinho. Ele deixou de ser um legalista, mas agora ele é um libertino. Porque ele não come só hambúrguer, ele come um cheeseburger, que é pior do que um hambúrguer, nesse exemplo. Irmãos, as regras elas são importantes, mas nós vivemos por amor e graça. Um coração que quer buscar a Deus de todo o coração não deve buscá-lo pelas regras do legalismo, mas nem também pela libertinagem de um evangelho que estão pintando por aí, chamado hipergraça. Olha só, hipergraça, uma coisa que está além da graça, como se existisse algo além do evangelho de Jesus Cristo para o homem. Nós não fomos chamados nem para ser legalistas e nem para ser libertinos, mas para viver os propósitos de Jesus, amá-lo de todo o coração e de toda a alma. Eu não devo buscar a Deus pelas regras, mas também não devo buscar a Deus de qualquer jeito, da maneira como eu quero, da forma como eu sinto. Muito cuidado com o que você sente. Eu sinto no meu coração, o seu coração é enganoso. Já dizia a palavra de Deus. Mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Nós não somos, não devemos ser, nem libertinos e nem legalistas, amém? Versículo 12 diz, 11 e 12, o fariseu orava, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os ladrões, os corruptos, os adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha só a oração desse homem. Ele estava orando a Deus. A oração dele tinha uma direção na cabeça dele. Era Deus. Ele começa dizendo, Deus. Deus. Mas a oração dele não estava apontando para os céus, estava apontando para o outro. Eu te agradeço porque eu não sou como fulano. Eu te agradeço porque eu não sou como ele ali. Como o Rubinho do hambúrguer. Eu te agradeço porque eu sou bom. Que eu tenho justiça própria. Porque eu faço isso, faço aquilo. Eu deixo de fazer isso, deixo de fazer aquilo. Você sabe qual é o contrário de humildade? Soberba. Você sabe o que derrubou o anjo do céu? Um anjo do céu. Que, veja lá Isaías 14, que fala sobre a queda do diabo. O que diz lá Isaías 14? Como foi que caístes? Ó o quê? Como foi que caístes? Ó estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Jesus. Não estou dizendo que o diabo, ele estava em pé de igualdade com Jesus no céu, não. Mas ele tinha uma posição tão elevada, a ponto de Deus dar o mesmo adjetivo do filho para um anjo, que foi criação. Isso subiu no coração dele. Soberba. Tem muita gente preocupada com o pecado do outro. Tem muita gente preocupada com o que o outro faz ou deixa de fazer. Tem muita gente preocupada com o que o outro ouve, com o que o outro vê, com o que o outro fala, mas o seu coração está entupido de soberba. Irmãos, ninguém se achega a Deus com soberba, ninguém busca a face de Deus com soberba e com justiça própria, somente com o coração sincero e humilde. Humilhai-vos, pois, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Veja, todo o versículo que nós estamos falando essa noite, trata sobre uma aproximação do homem para com Deus. O que é buscar a face de Deus? Me aproximar dEle.
Mas todos os versículos que nós falamos também falam de humildade, também falam sobre oração. Não existe oração sem humildade, não existe oração e humildade sem busca. Quer buscar a Deus? Seja humilde. Sujeite-se sobre a poderosa mão de Deus. Você não é ninguém, nem melhor do que ninguém. Eu não sou ninguém, nem melhor do que ninguém. E o nosso único bem, qual é? Cristo. Veja o exemplo de Paulo. Ele tinha do que se orgulhar. E ele relata isso em Filipenses, na carta aos Filipenses. Eu sou judeu de berço, sou fariseu, ou seja, conheço a lei, sei de Bíblia, em outras palavras. Eu conheço todas as leis, mas eu considero tudo isso como perda. E aí chega o crente, chega o Levi, que escuta uma mensagem na internet e sai bradando aos quatro ventos que é melhor do que alguém que sabe fazer. Nós estamos muito longe, nesse sentido, e quando tomamos essa atitude de buscar a face de Deus. Perceba uma coisa, Deus é santo, amém? Isso é uma verdade incontestável na palavra de Deus. Deus é santo, amém? Vamos lá, eu vou perguntar e vocês respondem. Por acaso, Deus sendo santo, existe alguma ligação de Deus com o pecado? De jeito nenhum. Mas quando dizemos assim, Senhor, eu vou buscar a sua face, o que você está querendo dizer? Que você vai dar as costas para alguma coisa e em direção a Deus. Você vai dar as costas para a sua própria justiça e para a sua própria soberba. Porque soberba e justiça própria não combinam com buscar a face de Deus. Irmão, se você quer buscar a face de Deus, primeira coisa, seja como um publicano. De Lucas 18. Versículo 13 diz, o publicano ficou à distância. Olha só que coisa curiosa. Primeiro, aquele homem, ele se achava tão indigno, que ele ficou longe do templo. Ele não conseguiu nem sequer se aproximar. Uma das maiores características, para nós sabermos se de fato nós estamos buscando a Deus da forma correta, é que nós nos achamos indignos para fazer isso. Senhor, sabe, isso acontece muito quando o pecado ele é, não sei estralar os dedos, mas ele é despertado em nós. Quando de fato você é confrontado e você olha assim, pequei. Vê a história lá de Davi. Quando o profeta Natan chega para confrontá-lo e conta lá a história do homem, Davi de repente, não, esse homem tem que morrer, me diga quem é esse homem, que eu vou matá-lo agora mesmo. Aí o profeta Natan vai e confronta, Davi, esse homem era você. Aí Davi, pequei. Pessoas publicanas, publicano nesse sentido, não no real sentido da palavra, pessoas publicanas, elas se acham indignas de buscar a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu me colocando aqui no lugar de vocês. Nós, todos nós que estamos aqui, estamos nessa parte de baixo, estamos ali em cima. Nós somos todos publicanos. Nós nos achamos indignos, nós somos indignos. Mas a esmola da graça está disponível para nós. Não, na verdade, o oceano da graça está disponível para nós. Acabou a minha justiça própria. Quando eu sou confrontado pelo pecado, acabou. A única coisa que eu consigo dizer é, versículo 13,
Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aqueles que são confrontados pelo pecado, que descobrem a sua própria indignidade e olham para Cristo santo, olha para um Deus santo, começa a dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Detalhe, aquele homem estava de cabeça baixa. Só que a palavra de Deus diz para nós nos achegarmos com confiança no trono da graça. Eu abaixo a minha cabeça porque eu sei que Deus é santo, mas Ele vem e levanta a minha cabeça porque Ele me ama. Ele diz assim: ei, você não vai buscar a Deus de cabeça, você não vai buscar a mim de cabeça baixa. Olha para a minha face, não porque você é bom, não porque você é justo, não porque você merece, mas porque eu te justifico, eu te perdoo, eu te limpo, eu te lavo, eu te purifico. É isso que é o evangelho da graça: purificação, amor, santidade, tudo isso proporcionado por Deus, que derramou o seu Filho na cruz por nós. A religiosidade não consegue conceber isso na sua cabeça. O legalismo não consegue encaixar isso nas suas regras. A libertinagem não consegue conceber essa ideia. Sabe por quê? Porque a graça, ela nem é um nem é outro. A graça de Deus é favor derramado por nós. É o amor de Deus direto, descendo. Como um insano lá no Beach Park que vai... Aquele homem batia no peito e clamava. Ele estava buscando ao Senhor. No momento que ele olha: Deus, eu não sou digno. Olha só, humilhação. Tem misericórdia de mim. Humilhação. Que eu sou o pecador. Aquele homem estava tendo uma conversa com Deus, ou seja, ele estava orando. Estava tendo um diálogo. Ele estava falando algo para Deus. Nessa passagem nós vemos humilhação, oração e vemos também busca sincera. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 14. Eu lhes digo que esse homem, se referindo ao publicano, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Tudo que aquele homem queria era misericórdia. Deus, tem misericórdia de mim. O pedido dele era só esse. E aquele homem obteve a sua resposta, amém? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando nós nos propomos a buscar a Deus pelos reais motivos, da forma correta, não separando a humilhação, não produzindo falsa humildade, que na verdade é soberba, e nem falsa oração, que na verdade é monólogo. Mas quando nós fazemos isso, de forma saudável, de forma bíblica, de todo o nosso coração, nós obtemos resposta. O que aquele homem queria era simples, ele só queria a misericórdia de Deus. O que Deus deu a ele? Misericórdia. Se aquele homem pedisse mais, Deus daria mais. Mas não porque aquele homem era melhor do que alguém, mas porque a graça de Deus alcança aqueles que não são, aqueles que não têm, aqueles que não querem. Irmãos, isso é evangelho. Buscar a Deus tem tudo a ver com o evangelho. E o evangelho, de novo, ele não combina com as minhas próprias regras e nem a minha própria justiça. O evangelho é humilhação, oração e busca. Todas as três coisas juntas. Todas as três coisas inseparáveis. E todas as três coisas sinceras. Você quer buscar a Deus essa noite? Eu acredito nisso. Quantos querem isso essa noite? Quantos querem a face de Deus essa noite?
Comece dizendo para si: Senhor, o publicano de Lucas 18 sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Não há nada em mim que te agrade. Não há nada em mim que possa te conquistar, te cativar. Eu deixo aqui no altar os meus ministérios, a minha própria justiça, a minha própria bondade, porque tudo o que eu tenho é Cristo. E se você tem Cristo por tudo, nada falta. Eu queria fazer um exercício agora. Um exercício, e depois eu queria que você se levantasse e viesse aqui à frente e se entregasse a Deus. Mas antes de fazer isso, eu queria que todos vocês fechassem os olhos e abaixassem a cabeça para ouvir uma última meditação. Jesus nos diz que para entrar no reino dos céus, devemos ser como crianças. E a palavra de Deus diz que Ele é o nosso Pai. Eu quero que você se imagine agora a sua infância. Ela foi sofrida, ela foi difícil, foi pesada, você foi forjado muito novo a trabalhar, a fazer os serviços de casa, a ajudar o seu pai e a sua mãe. Mas Deus sonda o teu coração. E Ele sabe que tudo que você queria era brincar com o seu pai. Imagine agora você e seu pai brincando. De se esconder. E é a sua vez de procurá-lo. Você conta até 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você já não aguenta mais porque você quer procurar o seu pai. E você sai. A sua risada é a mais verdadeira possível. São altas gargalhadas. E você começa a chamar: papai. Você não está o encontrando, mas você continua o procurando. Veja debaixo da cama. Veja no banheiro. E aí você olha para o armário. E devagar, caminha até a porta. Abre o armário. E lá está o seu pai. Que dá um grito de alegria e corre para te abraçar. Ele pega você no colo. E vocês começam a rir e se deliciar desse momento. Isso é o evangelho da graça. O evangelho da graça nos tira da nossa posição de superiores, super crentes e super poderosos e nos coloca como crianças no colo de Deus. Eu te convido agora vamos fazer um exercício prático e buscar a face de Deus. Como o publicano de Lucas 18
Deus, está aqui exposta a minha vergonha, a minha soberba, a minha própria justiça, os meus dons e talentos. Eu não quero nada disso, porque nada disso me faz melhor, nada disso me faz digno. Somente o teu sangue, Jesus, me torna digno, me torna participante, herdeiro das tuas promessas, Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Ministério de louvor, por favor. Vamos essa noite nos entregar e nos abandonar no colo do Pai, nos braços de Deus. Enquanto o Ministério de Louvor canta uma música, eu queria que a gente fizesse isso essa noite. Viesse aqui à frente, se ajoelhasse ou fechasse os olhos, ficasse sentado, o que quiser. O que Deus compartilhar em seu coração. Os pastores, o presbítero, o evangelista vão estar orando pela sua vida. Mas eu queria nessa noite que você abandonasse a sua justiça própria. Pensasse que buscar a Deus não é uma atitude egoísta, não é uma atitude falaciosa, não é algo que vai produzir por acaso alguma soberba ou elevar o seu caráter. Se você estiver no chão, se você estiver cansado e sobrecarregado, saiba de uma coisa: o Evangelho é para você. Cristo não veio para os fortes, Jesus Cristo não veio para os superpoderosos, nem para os supercrentes. Jesus Cristo veio para os cansados, para os pobres de espírito. Ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, enquanto estava falando no Sermão do Monte: bem-aventurado, bem-aventurado, em outras palavras, felizes são aqueles pobres de espírito, aqueles que olham para a sua vida e só vê pecado, aqueles que olham para a sua vida e só vê podridão, aqueles que se acham indignos, incapazes, insuficientes. Eu quero dizer para você essa noite que está cansado de seguir as regras da religião, que diz assim para você: seja santo, mas você olha para a sua própria vida e não consegue ser santo, você é pecador demais para ser santo. Eu digo a você nessa noite: o Evangelho está totalmente acessível para você, o Evangelho está totalmente aberto para você, porque quem te faz santo é o Senhor que te salva, quem te faz santo é o próprio Jesus. Ele não quer você santo, Ele quer você destruído, Ele quer você maltratado, Ele quer você quebrado. Ele é quem te reconstrói. Não importa os processos do oleiro, não importa nada disso, como é que o oleiro vai fazer o barro. O vaso, que importa é uma coisa: o vaso vai ficar pronto. Pai, em nome de Jesus, nós abandonamos essa noite a nossa própria justiça, Deus. Confronta-nos com a Tua graça, Jesus. Constrange-nos com o Teu amor, Senhor. O Evangelho da graça está acessível para nós. Amor, amor, paixão, paixão, amor, amor. Jesus Cristo quer apenas ter um relacionamento contigo, algo sincero. Porque nós estamos vivendo de aparências, porque as regras da religião têm tentado nos prender. Nós estamos nadando no aquário quando há um oceano de graça para nos mergulhar. O anzol para nos puxar está disponível essa noite. O nome disso é Evangelho. O Evangelho confronta a nossa própria condição, nossa própria justiça. O Evangelho confronta-nos no amor sincero, genuíno, honesto de Deus. Nada quem os condenará?
Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, Cristo Jesus ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Constrange no Senhor. Oh Senhor, e vem com tua chuva e desce sobre nós, e desce sobre nós. Eu te buscarei, te encontrarei quando eu te buscar de todo o coração. Eu te buscarei, te encontrarei quando eu te buscar todo o coração. Eu te buscar de todo o coração. Eu te buscarei, te encontrarei quando eu te buscar de todo o coração. Vem com teu poder, sobre nós, e vem com tua chuva e desce sobre nós, e desce sobre nós. Vem com teu poder, e vem com teu amor sobre nós. Vem com tua chuva e desce sobre nós. Eu te buscarei, te encontrarei quando eu te buscar todo o coração. Te encontrarei quando te buscar todo o coração. Glória a Deus. Amados, vamos fazer aqui um círculo em volta desses pedidos de oração, amém?
Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Aí estão todos os pedidos que foram feitos até o dia de hoje. Eu tenho certeza que Deus vai atendê-los. Aleluia. Glória a Deus. Comece a buscar ao Senhor agora em nome de Jesus. Busque a Ele. Aleluia. Busque a Ele. Busque, busque. Busque a Ele. Aleluia. Peça, aleluia. Busque. Aleluia. Busque. Clame ao Senhor. Aleluia. Clame. Aleluia. O Senhor vai responder. Aleluia. O Senhor vai anunciar coisas grandes e tremendas, aleluia, na tua vida. Busca, aleluia. Coisas grandes e tremendas vão acontecer na tua vida, na tua família, no teu lar.